Desde tempos imemoriais, alquimistas, místicos e buscadores da verdade perseguem um segredo oculto nas sombras da história. Um enigma envolto em metáforas e símbolos, protegido por ordens esotéricas e oculto nas entrelinhas dos antigos manuscritos. Dizem que aquele que o decifrar alcançará o impossível, a imortalidade, a iluminação absoluta e o poder de transmutar não apenas metais, mas a própria essência da existência, a pedra filosofal. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira natureza dessa pedra não é aquilo que nos foi ensinado? Que ela não é simplesmente um artifício lendário da alquimia medieval, mas sim um segredo transcendental, tão poderoso que apenas os dignos poderiam compreendê-lo. Durante séculos, essa sabedoria foi velada, distorcida e transformada em fábulas, para que permanecesse longe das mãos daqueles que não estavam prontos. Agora, neste exato momento, você está prestes a ultrapassar um limite proibido. Vamos explorar a origem oculta da pedra filosofal, o que ela realmente representa e por que sua busca pode ser a chave para a evolução da consciência humana. Mas cuidado, pois todo verdadeiro conhecimento traz consigo uma transformação irreversível. No entanto, a verdadeira essência da pedra filosofal não reside em seus contornos físicos, como muitos pensam, mas em seu metafísico profundo. O alquimista não buscava uma simples pedra de ouro, mas a transmutação da própria alma. Essa pedra simboliza o ponto de união entre o espírito humano e o divino, o processo de purificação que permite ao ser humano transcender os limites da carne e atingir uma realidade superior, onde o tempo e a morte se tornam irrelevantes. Os grandes mestres alquimistas, como Hermes Trismegisto, Paracelso e Nicolas Flamel, estavam conscientes de que a pedra filosofal não seria encontrada em algum laboratório obscuro. Eles sabiam que o verdadeiro ouro da alquimia era a sabedoria interior, uma jornada de autodescoberta e o despertar para a essência espiritual que carregamos, mas que permanecemos todos cegos para ela em grande parte de nossa existência. Eles ensinaram que, assim como os metais impuros poderiam ser transformados em ouro, a alma humana poderia ser purificada e elevada à sua condição divina original. Mas essa busca não era para qualquer um. Os mistérios da pedra filosofal foram protegidos por uma intricada rede de simbolismos e códigos, não apenas para ocultar seu verdadeiro significado, mas também para proteger a humanidade de seus próprios limites. Para entender sua verdadeira natureza, o buscador deveria atravessar um caminho tortuoso, marcado por transformações internas, provas espirituais e um rompimento com as ilusões da realidade material. O conhecimento sobre a pedra filosofal foi deliberadamente escondido ao longo dos séculos, preservado apenas nas tradições secretas das ordens esotéricas, como a maçonaria, a Rosa Cruz e outras confrarias ocultistas. Tais ensinamentos foram passados oralmente ou por meio de textos herméticos, cujas camadas de significados simbolicamente mascaradas garantiam que apenas os iniciados puderam decifrá-los. As palavras de Hermes Trismegisto, o que está em cima é como o que está embaixo, resumem a filosofia central da alquimia e da busca pela pedra filosofal. Tudo no universo, incluindo o ser humano, é uma manifestação da mesma energia divina. A pedra, assim como o ouro, é uma representação do equilíbrio universal, da unidade de opostos, da perfeita harmonia entre espírito e matéria. Esse conceito, conhecido como unus mundus, ou mundo único, reflete a visão de que o macrocosmo e o microcosmo estão intrinsecamente conectados. É possível que, por milênios, a humanidade tenha olhado para a pedra filosofal de forma equivocada, desejando-a como um simples artifício físico, uma chave para a riqueza material.
Mas o verdadeiro segredo da pedra está em sua representação simbólica da transformação interior, uma revolução do espírito e da mente. Por que então esse segredo foi escondido? O mundo não estava pronto para a verdade que a pedra filosofal revela. Aqueles que desejavam expor demais foram obrigados ao silêncio. Em uma era em que o materialismo e o dogmatismo dominam, o verdadeiro significado da pedra filosofal permanece enterrado, aguardando aqueles que desejam um olhar além da superfície e embarcar em sua própria jornada de iluminação. A pedra filosofal, muitas vezes vista como um objeto perdido da alquimia, é, na verdade, um símbolo profundo que representa a transmutação da alma humana. A palavra alquimia vem do árabe alquimia, que significa a arte de transformar. Porém, a transformação que a alquimia propõe não é a simples alteração de um elemento em outro, como transformar chumbo em ouro. A verdadeira alquimia trata de uma mudança interna, uma elevação espiritual, onde o ouro não é o metal precioso, mas o conhecimento profundo que surge da purificação interior. O alquimista começa sua jornada com a matéria impura, ou, no contexto humano, com as imperfeições da psique e do espírito. O primeiro passo para a criação da pedra filosofal, portanto, é a calcinação, um processo simbólico de queima do ego e das ilusões que formam nossa identidade superficial. A calcinação não é um incêndio literal, mas a destruição dos condicionamentos mentais que nos mantêm presos a uma visão limitada de nós mesmos. Nesse fogo, o indivíduo perde sua identidade falsa, preparando-se para renascer. Logo após a calcinação, vem a dissolução, um processo onde os limites do ego se dissolvem, permitindo que a alma se abra para novas dimensões da realidade. Esse é o estágio onde o buscador começa a entender que a separação entre o divino e o humano é uma ilusão. Tudo é uma manifestação da mesma energia universal. A dissolução não é um fim, mas o início de um processo mais profundo, de integração espiritual. A alma, agora fluida e maleável, começa a se alinhar com a totalidade cósmica. Em seguida, o alquimista realiza a coagulação, uma fase final, onde as energias purificadas se unem, formando a pedra. Porém, a pedra não é um objeto físico, mas a realização da unidade entre o ser humano e o divino. Ao longo dessa jornada, o alquimista busca compreender a natureza do próprio ser e de sua conexão com o cosmos. A pedra filosofal, então, simboliza a perfeição da alma, o retorno ao estado primordial de pureza e sabedoria. Esse processo de purificação e elevação não acontece de uma vez. Ele é gradual. A cada etapa, o alquimista ganha novos insights, mas também se depara com desafios cada vez maiores. Para alcançar a pedra filosofal, o buscador deve estar disposto a enfrentar seus próprios medos e limitações. Não é apenas um caminho de conhecimento intelectual, mas uma transformação da própria essência. A verdadeira pedra filosofal não pode ser encontrada em uma caverna secreta ou em um laboratório alquímico. Ela reside dentro de cada um de nós, aguardando para ser despertada. O que os alquimistas antigos sabiam é que o processo de autotransformação é o caminho mais direto para a iluminação. A busca por essa pedra não é uma busca por um objeto físico, mas por uma mudança radical na consciência. Para o verdadeiro buscador, o ouro não é algo que se possa acumular, mas algo que se deve experienciar. A pureza, o entendimento profundo, a comunhão com o divino. É uma jornada que transcende o tempo e o espaço, pois ao alcançar a pedra filosofal, o iniciado descobre que a imortalidade não é uma condição física, mas uma consciência elevada e eterna. E assim, o processo alquímico torna-se, antes de tudo, uma jornada espiritual,
O que os alquimistas procuravam, na realidade, era a purificação da alma, a destruição da ilusão da separação e a união com a verdade universal. A famosa expressão solve et coagula, que os alquimistas usavam, traduz-se como dissolver e coagular. Aqui reside um dos maiores mistérios da pedra filosofal. A verdadeira transformação só ocorre quando opostas se unem, quando as polaridades se equilibram. A dissolução do ego, como mencionado anteriormente, é apenas uma parte do processo. Para que a verdadeira mudança aconteça, o alquimista precisa ser capaz de reintegrar o que foi dissolvido em uma nova forma. É no processo de coagulação que ele confirma a verdade do universo. Que o todo não existe sem suas partes, que a vida e a morte, o bem e o mal, a luz e a escuridão estão todos entrelaçados no grande círculo cósmico. Este conceito de polaridade é profundamente filosófico e espiritual. Os alquimistas acreditavam que, assim como o ouro não poderia ser criado sem a combinação de fogo e matéria, a alma humana não poderia atingir sua verdadeira forma sem enfrentar a sua própria sombra. Eles compreenderam que o homem não é apenas luz ou apenas escuridão, mas uma descrição de ambos. Portanto, o trabalho de encontrar a pedra filosofal não é apenas de expansão espiritual, mas de integrar os aspectos mais sombrios e ocultos de nossa psique. Somente ao confrontar esses aspectos mais profundos, sem fugir deles, podemos alcançar a verdadeira sabedoria. Uma das figuras mais interessantes na história da alquimia é Nicolas Flamel, um alquimista do século XIV, cuja lenda sobre a criação da pedra filosofal perdura até os dias de hoje. Muitos acreditam que Flamel realmente descobriu a pedra e viveu por séculos. No entanto, a verdade por trás de sua descoberta é um símbolo. Flamel não encontrou um objeto físico, mas alcançou uma compreensão superior sobre o processo alquímico. Sua descoberta da pedra filosofal foi, na realidade, o momento em que ele transcendia as limitações humanas e entrava em um estado de consciência expandida. Ele se tornou, de fato, um exemplo perfeito do alquimista que transforma o mesmo ao simplesmente buscar riquezas materiais. Outro aspecto oculto da pedra filosofal é a ideia da grande obra. Este conceito transcende o simples objetivo de alcançar um estado de iluminação pessoal. A grande obra da alquimia também está ligada à missão de servir ao mundo. Ao alcançar a pedra filosofal, o iniciado se torna capaz de compreender e curar as energias que governam a existência, não só em sua própria vida, mas também no mundo ao seu redor. A verdadeira transmutação não é egoísta, é uma experiência de expansão universal. Aquele que alcança a pedra filosofal tem o poder de curar, de mudar realidades, pois alcançou uma harmonia tão profunda com o cosmos que sua própria energia se torna um canal de cura para o mundo. Isso nos leva a um conceito ainda mais profundo, a imortalidade. A verdadeira imortalidade não está em evitar a morte física, mas em alcançar uma conexão tão profunda com o universo que a consciência humana se torna eterna. Para o alquimista, a morte é apenas uma transição para outro estado de existência, não uma linha final. Ao encontrar a pedra filosofal, o iniciado transcende a morte do corpo e entra em um estado de consciência cósmica, onde tempo e espaço não mais o limitam. Mas como se atinge esse estado? Como podemos nós, no mundo moderno, aplicar essas lições antigas em nossas vidas? A resposta é mais simples do que parece. A chave para a pedra filosofal está em nosso próprio interior. Está no nosso poder de transformar a maneira como vemos o mundo e nós mesmos. Ao refletir sobre as polaridades dentro de nós, ao confrontar as sombras e integrar as partes mais obscuras de nossa psique, damos o primeiro passo para descobrir a pedra filosofal.
A busca pela imortalidade e iluminação não é algo que podemos simplesmente alcançar com um gesto mágico ou uma fórmula secreta, mas sim com uma mudança fundamental em nossa forma de ser e de perceber a realidade. Agora que entendemos o simbolismo profundo da pedra filosofal e o caminho alquímico para a transformação interior, surge uma questão fundamental: como aplicar essas ideias antigas em nossa vida cotidiana? A resposta reside em entender que a verdadeira alquimia não exige equipamentos de laboratório ou fórmulas complicadas, mas um compromisso sincero com o autodescobrimento e o crescimento espiritual. Vamos explorar algumas práticas e exercícios que podem ajudar a iniciar sua jornada de transformação alquímica. O caminho da reflexão interior. A arte da autoinvestigação. O primeiro passo prático é uma autoinvestigação profunda. A verdadeira alquimia começa com o reconhecimento de que dentro de nós existe uma matéria bruta que precisa ser purificada. Para isso, é essencial começar a observar nossas emoções, pensamentos e ações com uma atenção desapaixonada e sem julgamentos. Um exercício simples é o de manter um diário de autoconhecimento. Todos os dias, escreva sobre suas emoções e pensamentos mais profundos, especialmente aqueles que você tende a evitar. Quando confrontamos as partes mais sombrias de nossa psique, começamos a dissolver os velhos padrões que nos limitavam. Pergunte-se: quais são os medos que me controlam? O que dentro de mim ainda permanece impuro? Ao escrever sem censura, você está simbolicamente queimando o ego e iniciando o processo de calcinação. A meditação da polaridade, unindo luz e sombra. Como vimos, a alquimia não busca apenas a luz, mas também a sombra. Portanto, um passo importante na aplicação prática da pedra filosofal é a meditação sobre a polaridade. Encontre momentos para se sentar em silêncio e meditar sobre as dualidades presentes em sua vida: a luz e a escuridão, a abundância e a escassez, o amor e o medo. Pergunte a si mesmo: como posso integrar essas polaridades dentro de mim? Um exercício poderoso é a meditação guiada, onde você visualiza uma esfera de luz dourada que representa a sua essência pura. Lentamente, visualize essa esfera sendo preenchida também por sombras, não como uma ameaça, mas como uma parte natural de quem você é. Ao integrar luz e sombra, você começa a transmutar sua própria realidade, alcançando um estado de harmonia interna. Esse é um reflexo da verdadeira pedra filosofal, que surge apenas quando opostos se fundem. O ritual da purificação. Banho de fogo. Outro exercício alquímico prático é o ritual simbólico da purificação. Crie um espaço tranquilo, onde você possa se sentir seguro e focado. Acenda uma vela dourada ou branca, representando a luz da sabedoria, e visualize-se em um estado de purificação. Feche os olhos e, ao inspirar profundamente, imagine que você está se purificando com uma chama interna que queima todas as impurezas, medos e traumas do passado. Sinta cada parte do seu corpo limpa por essa luz divina. Ao expirar, imagine que você está liberando essas impurezas, deixando-as se dissolver no ar. Repita este processo por alguns minutos, permitindo-se sentir mais leve, mais claro e mais alinhado com sua verdadeira essência. Este ritual é uma metáfora poderosa para a calcinação alquímica, uma purificação interna que prepara o campo para a coagulação, onde sua verdadeira essência pode emergir. O encontro com o guia interior, o mestre alquimista. Muitas tradições alquímicas, o mestre espiritual ou o mestre interior é um guia que acompanha o processo de transformação. Um exercício fascinante é a prática de se conectar com esse mestre interior através de uma visualização profunda.
Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Concentre-se na sua respiração e, à medida que se acalme, visualize-se diante de uma porta dourada. Ao abrir a porta, você encontra um ser sábio e sereno, seu próprio mestre alquimista. Consulte esse guia interior. Qual é o próximo passo na minha jornada de transformação? Permita que qualquer resposta ou insight surja espontaneamente. Confie nas imagens e palavras que vêm à mente, pois são um reflexo da sua sabedoria interna. Ao longo de sua jornada, esse mestre interior será seu farol, guiando-o na transmutação das energias dentro de você. A prática da gratidão, transmutando emoções negativas. Por fim, uma técnica prática diária para alcançar. A pedra filosofal é uma prática de gratidão que transforma a energia da falta em abundância. Quando nos concentramos nas vitórias diárias, realizamos um trabalho alquímico de coagulação, onde a energia negativa da deficiência se transforma em ouro, em uma percepção de riqueza espiritual. Todas as noites, antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Isso pode incluir qualquer coisa, desde as pequenas alegrias cotidianas até as lições profundas que a vida lhe trouxe. Essa prática é uma maneira de considerar o ouro que já existe dentro de você e ao seu redor, transmutando a mentalidade de carência em uma consciência de abundância e união com o cosmos. Esses exercícios e práticas não são fórmulas mágicas, mas sim o caminho para integrar o ensinamento mais profundo da pedra filosofal, que a verdadeira transformação está dentro de cada um de nós. Não é uma pedra externa, mas uma mudança interna que nos permite alcançar uma nova realidade, uma consciência expandida e, finalmente, a imortalidade da alma. Agora, após percorrermos os passos práticos, a questão que fica é: você está pronto para iniciar sua própria grande obra? Você está disposto a transmutar as limitações de sua vida e descobrir a pedra filosofal dentro de você? Lembre-se, a jornada é árdua, mas os frutos da transformação são eternos. Chegamos ao fim de nossa jornada pela pedra filosofal, mas ao contrário do que muitos pensam, o fim de uma jornada alquímica é apenas o começo de outra. Ao longo de nossa exploração, desvendamos o significado profundo de um dos maiores mistérios espirituais da história, revelando que a verdadeira pedra filosofal, o caminho até a pedra filosofal, não é fácil. Ele exige que enfrentemos nossas sombras, que queimemos os véus da ilusão e que unifiquemos as polaridades dentro de nós. Porém, como vimos, cada etapa desta jornada tem um propósito claro. Nos conduz a uma compreensão mais profunda da vida, da morte e da nossa verdadeira essência. A transmutação alquímica, portanto, é um espelho do processo que ocorre em nosso interior, onde a busca pelo ouro espiritual é, na realidade, uma busca pelo entendimento eterno, pela conexão com o divino. E assim, ao final, a verdadeira imortalidade não é um estado físico, mas uma consciência expandida que transcende o tempo e o espaço. Como os antigos alquimistas sabiam, ao alcançar a pedra filosofal, alcançamos a unidade com o cosmos e nos tornamos parte de algo maior, eterno. Não é a busca pelo nosso material que nos torna imortais, mas a descoberta da sabedoria universal e da harmonia com o universo. Então, perguntas a você: está pronto para começar sua própria jornada de transmutação? Você está disposto a olhar para dentro de si, enfrentar suas próprias sombras e dar o primeiro passo em direção à sua própria iluminação? A pedra filosofal está dentro de você, esperando para ser descoberta. E lembre-se, o caminho da verdadeira alquimia não é um fim, mas um eterno renascimento. Agora, o convite é simples. Continue sua busca, pois como as estrelas no céu, o mistério da pedra filosofal é infinito, e sua jornada apenas começou.